Aí, meu, de volta agora com a programação, hein, bicho? A Monique tá mais animada nessa trilha de hoje, hein? Tá ouvindo a gente, Monique? Tô ouvindo. Agora a gente tá ouvindo sua voz, tava um pouquinho baixo, produção? É, aqui tá bem distante, mas tô ouvindo. Tá certo, então. Começando mais um News Games, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e editor do programa. Diretamente de Curitiba, estamos com Monique Alves, do Resident Evil Database. Tudo bem, Monique? Olá, galera, tudo bem, Pedro? E você? Tudo ótimo, obrigado pela trilha sonora, tá muito bom o roteiro de hoje. E temos uma entrevista exclusiva muito bacana com o Thomas, o CEO da Pen Gaming. Tudo bem, Thomas? Tudo já, Pedro. Tudo bem? Tudo bem, Monique? Prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Prazer é todo meu estar aqui. Agradecer o convite aí de vocês para estar aqui hoje. A gente que agradece a tua presença, Thomas Hamens, da Pen. Te falou um pouquinho antes de começar o programa e é legal que a gente vai poder contar a história desse time, contar um pouco da sua história e também do que está acontecendo no cenário. A gente quer muito ouvir e entender mais a respeito de esportes, que é um assunto que está sempre pegando, está sempre tendo... Tem resultado o tempo inteiro, agora tem torneio o tempo inteiro, eu fico até com dificuldade de acompanhar. É difícil, porque são muitas modalidades no final, né? Acho que isso que acaba... A gente tem até uma dificuldade de conseguir comunicar com a nossa torcida em todas as modalidades, né? Uhum. Inevitavelmente a nossa fanbase é mais voltada pro LoL, então ele acaba tendo um destaque maior, mas é... Vocês estão expandindo de outra certa... Exato, e tipo, no final das contas, Pedro, eu acho que o que a gente percebe é que o sonho da galera do LoL é o mesmo sonho que a galera do Free Fire, que é o mesmo sonho que a galera do Dota, do CS, e é importante a gente começar a mostrar isso, entendeu? Uhum. Não necessariamente tentar reverter a audiência para outro lugar, não é esse o intuito, mas fomentar. Exato. Entendeu? Não fomentar. A gente vai entrar na entrevista, mas rapidamente eu vou falar com a Monique sobre as principais notícias de hoje e a produção vai fazer aquela vírgula que eu gosto bastante, acertando aqui o fundo. Produção, tem problema não, falha nossa. Acontece nas melhores rádios. Nas melhores rádios do mundo, mas acertamos aqui a programação. Monique, rapidinho, você abriu com a música clássica da trilha sonora do Doom at Doom's Gate. Temos aqui notícias do Doom Eternal, do Geralt, talvez, no Smash, Tokyo Game Show e Death Stranding. Conta pra gente rapidinho. Claro! Bom, primeiro que, né, como não amar a música, a trilha de Doom, não é verdade? Assim, gente, as notícias estão meio fracas essa semana, na verdade. Também a gente não tá tão mudando, fracas, né? entre um grande evento e outro, né? A gente tem a Tokyo Game Show daqui a pouquinho. Sim, era isso que eu ia falar. A gente tá aí acabando o mês de agosto. Acho que mês que vem a gente vai ter muitas coisas aí. Mas sobre o Doom Eternal, de acordo com os produtores do jogo, eles disseram que a campanha do jogo vai ter de 18 a 22 horas. Isso quem disse foi o produtor executivo, o Marty Stratton. Eu acho que eu falei o nome dele certo. Falou. E também tem outras coisas que eles falaram um pouquinho sobre que o tempo leva em consideração somente a campanha, né? A campanha principal. E o jogo não vai ter um deathmatch tradicional, mas ele vai ter recursos multiplayer. Então, além dessas 20 horas de campanha, mais de 20 horas, ainda tem também os recursos multiplayer para quem curte um multiplayer. E já passando para a notícia aqui do Super Smash Bros, né? Olha só, essa notícia é interessante, eu vou ler bem rapidinho também aqui para vocês. Mas todo mundo ama o Geralt, não é verdade? Quem não ama o Geralt de The Witcher? E aí o produtor do jogo, o produtor sênior, que eu não sei falar o nome dele, eu vou ler aqui, ó. É Piotr Krzanovski. Eu acho que eu falei o nome dele. Diretamente da Polônia. Exatamente. Desculpa aí o Piotr, se eu não sei falar o nome dele corretamente, mas ele foi questionado sobre a possibilidade de colocarem o Geralt no Super Smash Bros. Ultimate. E ele falou, olha, eu apoio a ideia. A gente não tem nenhuma probabilidade real disso, mas ele falou que ia adorar que isso acontecesse e, inclusive, disse que o Geralt dá pra colocar ele em tudo, se fosse possível. Então, tipo, o Geralt é a nova uva passa, digamos assim.
Não é a nova uva passa, é o novo... Algum tipo de alimento que a gente coloca em todos os lugares. Ele é o novo miojo dos games, que tal? Novo miojo, né? Porque uva passa é ruim, né? Tipo, as pessoas gostam, mas eu não gosto. Eu falei uva passa, mas na verdade eu não gosto. Né? Então, ele é o novo miojo dos games, com certeza. Sobre a notícia do Nioh, de acordo com o PlayStation Blog, o diretor criativo, né, da Team Ninja, que é o Tom Lee, ele fez uma atualização para o PlayStation Blog e ele revelou que o Nioh 2 vai ter uma demo durante a Tokyo Game Show. E aí ele disse o seguinte: não posso revelar nada de específico nesse momento, mas mais detalhes definitivamente vão chegar em breve. Eu gostei muito do Nioh 1, mas eu acho ele muito difícil. Será que o Nioh 2 vai ser um pouco mais acessível? Ou será que aí que eles vão descer mesmo a lenha? Conhecendo a empresa responsável, eu acho difícil, hein, Monique? Eu acho que... A From Software, acho que não tem jeito. Assim, ele costuma ser mais... Eu achei ele mais difícil do que Dark Souls, né? Então vamos ver se de repente, por causa do Sekiro aí, né, que é um concorrente direto, se eles vão fazer alguma coisa, sei lá, de repente um pouco mais pesada. Vamos ver. E só a última notícia aqui é sobre Death Stranding, que é o novo jogo do nosso Kojimão aí. Foi oficializada a informação de que o jogo vai ter opção tanto de legenda quanto de dublagem em português do Brasil, PTBR, porque nós é PTBR. E essa informação veio de um representante da PlayStation no Brasil, e é exclusiva a informação pelo The Enemy, pelo site The Enemy. Mas ainda não tem informações sobre quem vai ser responsável pela dublagem, nem quem vai estar no elenco da dublagem em português. Muito bom. Acho que são boas notícias, hein, Monique? Curtinhas, porém bem interessantes, né? Bem boas. Bem boas, assim, pra gente fechar bem o ano. Lembrando que Death Stranding tá com toda a cara aí. Eu tô achando que vai ganhar Game Awards. Vai. Tá planejado pra isso. Mas vamos ver como é que vai se desenvolver isso. E produção, vamos fazer aquela vírgula sonora, vamos lá. Thomas, a gente faz uma entrevista aqui dividida em 2 blocos. E o primeiro eu faço perguntas mais pessoais. Tá bom. Lembrando que a PEN foi fundada em 2010. Isso. Já fazem 9 anos. Entraram no LoL. Vai fazer 10, né? Vai fazer 10. Daqui a pouco... E aí, teremos comemorações? Vou começar perguntando por isso. Não sabemos? Não sabemos. Não podemos falar? Com certeza alguma coisa vai ter. Não tem como não celebrar um momento tão importante desse, né? Foram pioneiros no LoL. Pioneiros no LoL... acho que... Eu não lembro ao certo se a gente foi pioneiro, mas a fundação da PEN, né? A história da fundação da PEN se deu de uma maneira muito curiosa. Eu não sei nem se todo mundo sabe como de fato foi. Mas o Pada... Aqui é o espaço pra isso, conte. O Pada, basicamente, né, que é o fundador da PEN, ele era jogador profissional de Dota. Na época, se eu não me engano, ele jogava na CNB. E aí... Era o capitão do time e tal, tiveram algumas desavenças. Ele decidiu sair do time. Bem quando o time se classificou para uma Olimpíada de esportes que ia ter na França, algum campeonato que ia ter na Europa. Naquela época que tinha poucos campeonatos. Nossa, era nada. Nada, era mato. E aí ele saiu, o time estava classificado. Com a saída deles, começaram a não ir tão bem e tal. Pediram para ele voltar. Ele falou, não quero voltar. Falaram, pô, você pode montar um time então para treinar a gente? Ele falou, não, isso eu posso fazer. Ele montou esse time e esse time virou a PEN. Então começou realmente no Dota. Começou no Dota, em outra equipe, e em um ano ele tava no League of Legends, né? Um ano depois no League of Legends. Porque aí surgiu o boom do LoL e tal, já começou a ver que era uma oportunidade interessante. E foi aí, né? Aí vem todo mundo, né? Kami, NiT, BRTT. Aliás, eu acho que ele jogou na CNB, se eu não me engano, ele jogou Dota com o BRTT. E você? Por que você foi parar na PEN? Conta essa história. Cara, eu gosto de saber, saber da origem do entrevistado. O que te levou pro mundo dos joguinhos? Vamos lá. Pra uma das equipes, pra equipe talvez mais tradicional de esportes que a gente tem no cenário. Sim, é uma responsabilidade grande, né? Eu imagino. Basicamente, eu sempre fui gamer, eu jogava Warcraft, desde o 1, CS lá atrás. Comecei jogando Dota 1. Eu pirei muito no Warcraft 2. Eu tava lembrando esses dias, era bom demais, né? Era bom demais. Demais. Aí saiu 3, começaram a sair os mods, Dota 1 e tal.
Mas foi mais ou menos nessa época, Pedro, que eu fui me afastando um pouco. A vida foi me levando para outro caminho dos jogos. Normal. Comecei trabalhando com música, da música eu fui parar no cinema e tal. Cinema? Cinema. Que legal. É. E aí os jogos passaram a ser muito mais um hobby, né? Era um hobby, nunca tinha almejado em nenhum momento isso ser algum tipo de profissão, nada do tipo. Uhum. Até final de 2014, começo de 2015, na verdade. Tá. Quando a PEN, na época, o Pada, junto com o CEO da época, que também é um amigo, estavam querendo mudar a estratégia em relação à comunicação da PEN. Eles estavam querendo fazer mais storytelling em vídeo, enfim, trazer um pouco mais de valor de produção, principalmente no audiovisual. E aí eles entraram... Explicando de pato pra ganso, era tipo contar a história de vocês num aspecto mais humano, né? Sem Isso. ser... Opa, tá, obrigado. Exato. Era contar, tipo, fazer aquela coisa mais humana. Não, ó, esse fulano, ciclano são Isso. responsáveis. Isso. Aí teve o lance da, né, a gente foi na época que a gente anunciou a volta do BRTT, então teve aquele vídeo lá que depois ficou famoso pra caramba, que é ele algemado e tal. E foi aí basicamente que eu entrei na equação na PEN. Foi durante todo o ano de 2015, basicamente, né, que foi um ano bem produtivo, né, vamos dizer assim. A gente foi campeão, tinha... né, Eu lembro. Cami, Marlon, BRTT, Gilde, Túlio. Quando a rivalidade com o INTZ tava nas alturas. Pois né? Pois é. Aí teve aquela final que foi uma coisa assim, né, de outro mundo. E aí, desde então, eu meio que permeei por lá. 2016 eu me afastei, voltei em 2017, aí com muito mais foco até diretamente no time de LoL, porque o que acontece, como eu tava há muito tempo com eles, que a gente tava sempre gravando conteúdo, eu acabei me aproximando muito dos jogadores. Então eu comecei a desenvolver um diálogo muito mais fluido entre o time mesmo e as necessidades que eles tinham mesmo com a org. Na época, a Gaming House ficava num lugar, o escritório era no centro, então era muito distante, nem sempre a comunicação fluía da maneira que deveria ser. Certo. Então eu comecei a dar esse tipo de apoio, me aproximei, fiquei muito amigo dos jogadores da época, Cami, Mylon, BRTT, essa turma. E as coisas foram desenvolvendo dessa maneira. Em 2018, basicamente, eu e o Pada juntos, a gente quis retomar uma parte, não retomar, mas tomar conta de uma parte específica da PEN, que era a parte de comunicação. E lentamente a gente foi desenvolvendo até cá estou. Cá estamos aqui. Foi uma coisa muito orgânica, muito natural, assim, não foi nada... O nosso produtor, o senhor Gabriel Pazotto, que eu não gosto de mencionar o nome porque eu já coloquei ele em algumas furadas nos programas, mas ele mandou uma pergunta muito boa aqui. E eu sou obrigado a ler. Você quer fazer a pergunta, Gabriel, ou você quer que eu leia? É melhor ele fazer, vamos lá. Posso fazer. Ele é tipo o membro oculto do programa. Tá. É pergunta de ouvinte. Ah, de ouvinte? Ah, que legal. Manda ver. Todos sabemos que a PEN está montando times de todos os tipos de jogos. Certo. O Free Fire sendo um exemplo disso. A PEN pretende aumentar seu grupo de streamers também? Olha, eu não sei quem que foi que mandou a pergunta, mas Tem identificação, Gabriel? Não? Tá. A gente tá sempre mapeando tudo que tem de oportunidade, né? Obviamente, os streamers são uma fonte de apoio muito grande, né, para as nossas lineups. São eles que acabam trazendo mais conteúdo, trazendo bastante visibilidade para os times. Então, tipo, a gente sempre tem uma estratégia também em paralelo. A PEN é famosa por isso, né, de ter sempre um lado, questão de trabalhar a imagem dos jogadores. A gente sabe da importância que é eles se posicionarem bem, saberem se comunicar bem. Tá. Então, sim, com certeza. Acho que sim. É aquela coisa, né? Vocês não podem limitar em 2 ou 3 jogos. Tem que sempre tem ficar como. atento. Free Fire é o maior exemplo disso. Surgiu assim... Quantos meses vocês montaram um time? Putz, faz quantos meses a gente montou o time? Faz um mês. Um mês, então. Mês. Há um mês atrás, nada. É que o Free Fire... Exato. É que o Free Fire é uma coisa muito louca, Pedro. Porque, assim... Há muito tempo já que a gente acredita que, mobile vai ser o futuro, né? O processamento de celulares hoje, etc. Vamos imaginar como vai estar daqui 5, 10 anos. Vai ser uma coisa absurda. Eu peguei um chinês top de linha umas 2 semanas atrás, aquele P30 Pro da Huawei. Sei. 256 GB de espaço. É uma coisa Num assim. treco assim que eu falava, porra, esse negócio aqui, É uma tô com coisa medo de surreal. quebrar. Mesmo assim, ele caiu no chão e
inteiro, 4 câmeras e tal. É o que você falou, o futuro. Então. E aí, acho que. E aí, a gente tem line-up de Clash, tem de Arena of Valor e tal. Porque a gente sabia da importância disso, acessibilidade, enfim. São inúmeros os São jogos mais baratos. Também são mais baratos. A maioria de graça, tem add-ons pagos, mas enfim. E aí eu acho que o Clash tá bem posicionado, né? A Supercell vem fazendo um investimento muito interessante com a CRL League e tal, que é a liga que foi unificada agora, que a gente tá, inclusive, presente. Então eles vêm fazendo um trabalho de esportes bem legal pra fomentar o jogo. Mas assim, a gente não viu ganhar a atração que a gente esperava que ganhasse. O Free Fire, acho que realmente foi essa chave que virou. Porque os números da última Pro League foram impressionantes. 900 mil pessoas assistindo simultaneamente. É uma coisa assim que é realmente bem substancial, né? Sem dúvida. E era um jogo já que a gente já vinha mapeando. Só que a maneira como a gente gosta de fazer as coisas, a gente não gosta de simplesmente atropelar os processos naturais. A gente gosta de mapear, entender quem que é relevante no cenário, quem são os caras bons de fato. Porque no final das contas, o sucesso dentro de um jogo depende muito das pessoas que estão envolvidas no desenvolvimento do projeto. Então, pegando, por exemplo, o nosso time de CS... Não adianta entrar por entrar, né? Não adianta. Não vai ser... Vai gastar dinheiro, não vai trazer o resultado esperado, sabe? Não faz sentido. Eu acho que eu pego muito o exemplo recente do CS... Que foi com o Bruno Ono, o El, né? Que já foi campeão do mundo, enfim. E que é um cara que a gente confia muito. Então, o time começou assim, fizeram umas alterações, tal, a coisa foi evoluindo, tal. E hoje, pô, é um time forte, né? Então, e acho que muito é mérito do El também, sabe? Que ele que tá fazendo a frente na coisa. Agora, pegando o que você falou, porque eu gosto de começar contigo, aí depois a gente vai falar da PEN em si. Tá. Mas você falou assim, a gente fez uma campanha em vídeo que te aproximou mais dos jogadores. Certo. Isso é uma coisa que eu tenho perguntado, assim, e não só gerentes de grandes times de esportes, mas outras pessoas também estão investindo. Tem cara que tem gaming house de desenvolvimento, gaming house de diversos setores. Como é que é o dia a dia com os atletas da PEN? Desde o BRTT que todo mundo conhece, até os caras que estão crescendo agora, que estão conhecendo agora. Eu sei que eu acompanho há bastante tempo. Vocês profissionalizaram o lance da questão do cuidado psicológico dos jogadores, a importância deles continuarem estudando. Tá cada vez mais profissional do ponto de vista, assim, a galera compara muito. Não, tá igual, tá ficando igual o futebol. Mas se pegar o lado positivo do futebol, é uma coisa boa. Sim. Então, acho que a parte bagunçada do futebol a gente tem que deixar de lado. Mas é isso que você falou, Pedro. Porque, tipo assim, eu vou te falar uma coisa, assim, que eu acho que resume tudo. Que era uma discussão que eu tinha muito com os jogadores. No sentido que a gente que fornecia alimentação pra eles, né? Então eles comiam na gaming house com uma comida preparada por nós. Né, pelas empregadas, pelas cozinheiras, etc. E aí, óbvio, os caras adoram gordura, fritura, etc. Eu falava pra eles, cara, eu não posso, enquanto empresa, enquanto instituição, tá te envenenando. Você entende o que eu quero dizer? Vocês são atleta de alto rendimento, então vocês precisam estar de olho nisso. Não, é só joguinho. Não, meu filho, você precisa ter reflexo, você precisa ter saúde. Tipo assim, eu lembro de exemplos de jogador, não vou citar nomes, obviamente, mas de jogador assim que, por exemplo, acordava, ia treinar 1h da tarde, falava, pô, não tô me sentindo bem. Eu falei, cara, óbvio, você pediu um cheeseburger 3h30 da manhã com bacon? Como é que você vai estar se sentindo bem? Então, tipo, acho que passa muito por aí. Tem que, de fato, ter esse cuidado. Acho que o que eu vejo, assim, principalmente pensando no cenário local, pegando League of Legends, por exemplo, o nível não é tão diferente. Entre os jogadores, tá todo mundo meio que ali. Acho que são detalhes no final que acabam fazendo uma diferença muito grande. Tá mais estável emocionalmente, por exemplo, é um fator muito, muito importante. Então, o apoio de um psicólogo é absolutamente fundamental. Não tem como não ter. Em muitos momentos também... Você tem dados, assim, não precisa ser exatos e localizados, mas, por exemplo, a diferença que foi uma determinada orientação de um especialista em saúde mental antes e depois daquele time, algum tipo de quadro de melhora. Pode falar por cima, não tô falando... É que eu acho que é multifatorial, sabe? Porque, tipo, tem muitas coisas que podem interferir, muitas. Né? E aí é muito difícil da gente pautar, putz, foi isso que fez ajudar ou foi isso que fez atrapalhar, você entende? Mas, no geral, quando a gente decidiu introduzir os psicólogos, não foi só os psicólogos. Eles vieram com uma série de outras... De uma outra equipe. Sim. Porque eles falam, putz, o meu trabalho depende de uma alimentação saudável, de
corpo tá bem, então um mínimo de preparação física. Ninguém tá falando que precisa ficar musculoso, puxar ferro, nem nada do tipo. Mas precisa estar bem, precisa ter... Pra aguentar uma melhor de 5, o cara precisa estar bem. É puxado ficar 4, 5 horas sentado numa cadeira, não é pra qualquer um. Então é uma coisa muito 360. Difícil pautar. Foi isso que fez o sucesso ou fez isso que fez o insucesso? Eu lembro de citações do Kami, onde ele cita que em 2015 o psicólogo foi absolutamente uma peça fundamental para ele e pro time. Então a gente meio que norteia por aí, né? A gente percebe a dificuldade que eles têm. São garotos, muitas vezes, pega o Kami como exemplo, ele começou a jogar com 16 anos. Chegou em São Paulo... Ele cresceu, né, com o negócio. Exato, e cresceu com a gente. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque no final, parte do caráter do Kami, a gente acabou formando esses últimos anos, né, dele, né? Dos 16 aos 19, 20, enfim. Graças a Deus ele se tornou uma pessoa incrível, então tá tudo bem. Mas é uma matemática difícil, humana difícil. Difícil. Eles e são no final das contas, são seres humanos, né? Acho que a galera às vezes esquece quando pega no pé, o cara horrível e tal. E tudo bem, acho que tem que cobrar, faz parte da coisa. Mas, pô, eles também têm muitas dificuldades com muitas coisas, assim. Acho que o mais importante é o desenvolvimento pessoal. Eu acredito que desenvolvendo o pessoal, isso acaba esparrando. Como é que se fala? Propagando? Se propagando pra dentro do jogo, entendeu? Sem dúvida. Não literalmente o contrário. A gente tá perto do intervalo musical. Só lembrando aqui pro pessoal, se vocês quiserem ouvir as músicas, você precisa acessar o www.radiogeekbr.com.br. A Monique vai se despedir da gente, né, Monique? Já vou me despedindo de vocês aí, galera, que ainda tenho muitas gravações para fazer hoje também pro meu canal e tal. Então, muito obrigada aí por... Onde a gente te acompanha, Monique? Gente, vocês podem me achar em youtube.com/Resident Evil Database. Eu também faço lives na Streamcraft, residentevildatabase.com/Streamcraft. Então, se inscrevam, sigam. Tem meu site também, residentevildatabase.com. E a gente se vê na semana que vem com mais notícias, primeiro programa de setembro. Olha aí, vamos acompanhar. Teremos aí um intervalozinho de 6 minutos com músicas do Smash Bros. Ultimate, tem o tema principal, Fire Emblem e Mega Man X. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Não desliga não, hein? A gente já volta, ó.
Compulsivos, eu sou Alessandro Saad e estou com vocês toda quarta-feira, às 5 da tarde, aqui na Rádio Geek, falando sobre empreendedorismo, inovação e desenvolvimento de negócios. Você não pode perder, eu estou esperando você. Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Você já pensou em estudar cinema? A hora é agora. O Instituto de Cinema conta com mais de 100 cursos que cabem no seu bolso e na sua rotina. Aprenda sobre direção, fotografia, roteiro, edição e muito mais. Você ainda tem acesso a monitorias especializadas, equipamentos profissionais e produz 2 curtas-metragens prontos para concorrer em festivais. Saiba mais em institutodecinema.com.br. Para celebrar os 80 anos do Batman, a edição de agosto do Mundo dos Super-Heróis investiga como o herói se tornou uma das figuras mais importantes da cultura nerd. A edição também apresenta as novidades do personagem nas telas e na HQ, e traz uma coleção de cards sobre os diversos trajes do Batman, e ainda os bastidores de The Boys, a nova série de sucesso do Amazon Prime, cast nerd sobre o Homem-Aranha, resenhas e muito mais. Já nas bancas, venha conhecer o Império do Ar-Condicionado. Trabalhamos com todas as marcas que você precisa para sua casa ou sua empresa. Acesse imperiodoar.com.br e peça um orçamento através do e-mail imperiodoarcondicionado@yahoo.com.br ou pelo WhatsApp no 11 94036 6603. Especializados em ar-condicionado e limpeza de duto via robótica. Império do Ar-Condicionado, 11 94036 6603. Prontinho, cara, já voltamos, hein? Voltando aqui do intervalo musical, vocês ouviram a trilha de Smash Bros. Ultimate. Voltamos aqui com o Thomas. Thomas, a gente que tava conversando, perguntei um pouco mais da sua carreira, do começo da PEN. E como é que é agora do ponto de vista de administrador, de executivo, de CEO? Como é que é organizar, gerenciar 6, 7 times que vocês têm, pensando sempre que tem categoria nova que pode surgir, tem coisa que tem... Tem coisa também que, assim, eu sempre vi isso, principalmente na comunidade de Overwatch. Tem um monte de gente que quer ver um monte de time de Overwatch, mas ainda não tem a grana no cenário. Como é que a coisa funciona? Olha, pra ser bem sincero, Pedro, é bastante desafiador. Não é nada fácil, mas é também, ao mesmo tempo, muito... recompensador, a palavra rewarding, eu queria dizer. É muito gratificante, essa é a palavra. Essa é a palavra. Porque, assim, é uma coisa muito imediata, né? A gente vê o resultado do nosso trabalho de forma muito imediata. Então, às vezes, um planejamento bem feito, bem executado, seja de uma line-up ou de uma campanha de comunicação, a gente consegue ver o resultado muito rápido e isso é muito gratificante. Mas, no final, acaba sendo, acho que não muito diferente de organizar qualquer empresa. Óbvio, tem suas peculiaridades, né? Principalmente quando você está lidando com talentos, né? Às vezes não são pessoas tão fáceis, às vezes cada um tem suas exigências. Mas, no geral, eu acho que é só uma questão realmente de... Tem que ter os dois lados. Não pode esquecer de onde veio, então é um formato mais de startup de tecnologia. É importante ter essa flexibilidade, esse senso um pouco mais relax, vamos dizer, em alguns aspectos. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante também ver o lado mais como negócio também, entender que é importante ter essa visão. E, cara, trabalhar muito. É tipo muito. É tipo um trabalho... todo mundo que a gente entrevista pra vir se juntar à equipe, né? No staff. Eu falo, cara, você tem disponibilidade de trabalhar segunda a segunda? Essa é a primeira coisa, porque, vai ter campeonato, vai cair campeonato de Dota que é sábado, 3 da manhã. E aí? A gente não pode parar. Vai ter coisa que vai rolar no feriado, e aí? Exato. Então essa é a primeira pergunta. E acho que no final é uma entrega, porque acho que o pitch que a gente usa é tipo... O que a nossa torcida dá pra gente é uma coisa tão grande, tão forte. É um carinho assim que às vezes até me pergunto, nossa, a gente merece tudo isso? E é tão substancial que eu falo, a gente tá sempre devendo. Tipo, a gente nunca tá satisfeito com o que a gente tem que estar sempre querendo devolver mais pra eles, entendeu? Então, tipo, beleza, fomos campeão, qual o próximo passo?
precisa dar mais, porque é tanto que eles dão. E essa é a cultura que eu tô tentando implementar lá dentro. No sentido de, a gente é super fan-oriented, né? Super baseado na nossa torcida, que é o nosso maior asset, sem dúvida. E de realmente fazer a galera enxergar que, cara, a gente tá sempre devendo, independente do que a gente fizer. A gente pode, ser campeão do mundo no LoL, por exemplo. A gente ainda tá devendo, porque é uma coisa, assim, que eu nunca vi igual. E uma coisa que a gente sempre vê nessas matérias, assim, tipo de revista, de gente mais leiga, assim, não mídia especializada, mas assim, nossa, o jogador tá ganhou um prêmio de 50 mil, tem gente que ganhou 1 milhão, e aí dinheiro e não sei o quê. Parece que, tipo, o cara é o novo Neymar, o novo Cristiano Ronaldo. E é uma realidade que, tipo, não é bem assim, mas é uma coisa que, felizmente, a gente estava até falando agora há pouco, melhorou muito. Mas ainda tem muita coisa para melhorar nesse aspecto também, né? Sem dúvida, mas parece ontem que a gente estava competindo para ganhar um mouse. A realidade é essa. E todo começo é assim, né? Exato, e faz parte do crescimento. A gente vem vendo um aumento de receita exponencial, então, obviamente, com isso a gente pode dar condição melhor para todo mundo, para os jogadores, etc. Que são as pessoas que fazem tudo acontecer, né? Então, tá tendo uma certa inflação, acho que é natural. Ainda prevejo isso subindo um pouco. Mas é uma coisa ainda muito concentrada, né? Tem alguns nomes que conseguem. Não é nem questão de favoritismo, é a questão onde a grana tá conseguindo entrar, né? Sim. Acho que no final é muito baseado nisso, né? A gente tá vendo. Estão tendo até movimentos no Brasil. A gente vê muito movimento lá fora, né? De rounds de investimento milionários, 60 milhões, 70 milhões de dólares. A gente ainda não viu um movimento dessa magnitude ainda no Brasil. O empresariado brasileiro é muito conservador, né? Pra investimento. Eu acho que. E também tem um outro lado, Pedro, que eu tenho percebido. Assim, é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, porque tá todo mundo querendo entrar. Sem dúvida. Ponto. Isso é um fato. Todo mundo que eu converso de mercado financeiro, de fundo de investimento, venture capital, sempre, como é que eu entro nisso? Então tem que tomar cuidado um pouquinho, porque aí vem aquela história, quanto vale? E no final das contas tem muito, né, E vamos, porque no final, beleza, a gente tem as estatísticas, tem os números, tem as receitas, tem as despesas e tal, mas no final tem coisas que não são muito tangíveis, né? Brand value, etc. Eu posso falar que vale X, você pode falar que vale 2X, o cara pode falar que vale meio X. Então tem muita gente. E tem aquela coisa também, né? Se eu vir e falo que o negócio vale bilhão e não vale. É complicado também. Porque tem um efeito. Sim, com certeza. Com certeza. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado nesse aspecto, que eu acho que tem bastante gente oportunista, como em qualquer lugar, normal. Então, se for fazer a coisa, tem que fazer bem feito, né? Acho que é importante levantar capital, sem dúvida. Mas acho que tudo tem seu tempo, acho que a gente ainda vai chegar lá. Acho que, o Brasil é um mercado enorme, com uma comunidade engajada pra caramba, então não tem por que a gente não... A gente tá um pouco atrás, com certeza, principalmente nos Estados Unidos em relação a isso. Mas acho que a gente chega lá. Chega lá. E quais que são, assim, na sua opinião, além da questão do investimento, outros entraves que tem nesse mercado? Tem a questão do governo, mas... Esse é com certeza. Mas tá tendo agora essas conversas, né? Que na verdade eu nem acompanho muito bem, porque... Redução de imposto dos consoles. Essa é muito boa, mas não impacta a gente diretamente, né? Então, mas tá tendo lá, tem um cara querendo passar uma lei, um senador querendo passar uma lei de esportes. Eu nem sei, na verdade, do que se trata, porque... Tem algumas iniciativas meio regionais também. Tem, tipo, um estado quer fazer isso, e aí, tipo... Mas, enfim, tem que ver qual é o efeito Eu não sei também o quanto eles estão comunicando com as pessoas que realmente fazem acontecer. Então, as organizações, jogadores, publishers, enfim, toda essa galera da própria comunidade. Acho que é importante, antes de tomar qualquer decisão política que vai impactar todo um mercado que já gera receita pra caramba, já gera emprego pra caramba. Então, né, já é alguma coisa realmente substancial. Eu acho que os maiores entraves ainda são um senso de desunião. Pelo menos no aspecto, assim, entre os times, assim. É compreensível, super. Mas no final acho que tem espaço pra todo mundo, sabe? Não é uma coisa... Principalmente quando você fala de business, né? Exato, entendeu? Então... Só que também, Pedro, tem assim... De novo, tem que tomar cuidado. Entendeu? Porque... União em que termos, né? E tipo, às vezes se associar com alguma outra, sabe? Tipo,
é perigoso. Sem dúvida. O que eu acho que a gente não pode deixar acontecer é deixar o que aconteceu com o futebol acontecer com esportes. Sem dúvida. Né? De ser essa bagunça, cada um pensando no próprio umbigo, Aí você etc. vai ver, tem um monstro tipo a CBF. Exato. E o que a gente faz? Exato. Ah, meu Deus, não quero nem pensar assim. Pelo amor de Deus. Mas é isso, acho que esse é um entrave forte. E acho que eu diria que é o principal. Acho que, obviamente, a gente está limitado pela nossa economia, é um entrave. Mas, ao mesmo tempo, tem como a gente... acho que o mercado tá aquecido. É um entrave, mas ao mesmo tempo aquela coisa, né? Que é uma lição que você ouve de muito empreendedor. Uma economia problemática, às vezes, é uma grande oportunidade. Exato, entendeu? Exatamente. Então, você vai lá fora, você é mais um. Sim, exato. Então, eu acho que é isso que você falou. Ao mesmo tempo que é um entrave, a gente acaba se limitando em alguns aspectos, mas, cara, a gente tem visto boas oportunidades. Eu não sei nem, na verdade, se eu posso falar aqui de marcas. Pode? Pode. Pô, acho que o maior exemplo é a única coisa que eu faço assim quando eu vou falar de marca... A gente falou do Burger King, tem um Burger King ali do lado. Porque o meu amigo âncora deu um Rocket Pocket pro candidato, pro convidado. Eu queria dar na cabeça dele. Essa história aqui fora. Mas a única coisa que eu falo assim, ó, não estão fazendo jabá e tal. Mas tudo bem. Basicamente. Mas na verdade, eu estaria porque é um patrocinador nosso. Mas tudo bem, pode falar. Mas é um movimento, cara, muito relevante, que é a Coca se afiliando a uma... que legal. Mas se afiliando a uma organização de esportes. Então, tipo, isso é um movimento que globalmente é um benchmark. Sabe? Tipo, a gente já viu a Coca fazendo algumas coisas pontuais globalmente, mas sempre patrocinando uma liga ou alguma coisa mais... Agora tá patrocinando um time aqui no Brasil. A PEN. Que legal. Nossa, do ponto de vista de publicidade, isso é um feito. Não, putz, foi um puta marco. Então, isso é um indicador, assim, muito forte, né? De como realmente as não endêmicas estão olhando pro mercado. A gente recentemente montou uma equipe forte comercial para poder realmente trazer as não endêmicas para perto. Então, né, teve o Gillette Ult no ano passado, que foi lá o programa. Eu lembro dessa. O Cami foi embaixador da Gillette. Então, são uma série de coisas que no final chega um momento que as endêmicas não vão conseguir mais tomar conta, que as cifras vão aumentar, vai tudo começar a ficar e, putz, aí a gente vem para as não endêmicas, que realmente é onde talvez a coisa realmente... E é uma injeção de dinheiro que contribui para a coisa se estabilizar, né? Entendeu? Acho que esse é o principal ponto. A gente tá... Pra que de repente o cara no começo de carreira não precise trabalhar de segunda a segunda. Exato. Entendeu? O nosso principal ponto... É até por isso que a gente, por exemplo, ainda até hoje... A gente teve os coreanos, né, no LoL em 2014, mas desde então... Porque a gente pensa muito na fomentação do mercado nacional, entendeu? E dos talentos nacionais. Cara, a gente tem histórias tão bonitas. Tipo, nossos jogadores de Free Fire, por exemplo. A história dos caras é, tipo assim... Realmente uma lição de vida. Que eu, tipo, ouvi os caras falando e falei... Caramba... Cara que saiu, às vezes, tem muita história que eu vejo nesse universo de esportes de cara que saiu da periferia, não tinha perspectiva nenhuma e... É cara que, literalmente saiu da comunidade mais perigosa do Rio de Janeiro, jogando Free Fire, hoje tá com a gente, cara, tá numa condição muito melhor. Não caiu no tráfico, não caiu em Não nada. caiu no tráfico, tá podendo ajudar a família. Tem um outro que vendia coco na praia do Rio de Janeiro pra poder comprar o celular e jogar Free Fire. Então são histórias que eu falo, putz... Isso aqui cara, a gente precisa... É ouro, tem que lapitar. É isso. Produção? Chegando agora no finalzinho da entrevista, que vocês... duas perguntas, na verdade. Tá. Agora falando um pouco menos de PEN, falando um pouco mais do cenário. Tá bom. O que você tá vendo no Brasil é positivo? Tem problemas? Vai avançar ou não? E aí, perguntando agora a respeito da PEN, quais que você pode falar pra gente de próximos passos? Tá, vamos lá. Primeira... Até dá pra Primeira linkar. mais fácil, depois a mais Acho que difícil. dá até pra linkar as duas coisas. Acho que o prognóstico é muito positivo. Extremamente positivo, assim. Todos os indicadores mostram pra gente que, que era o que a gente tava até falando no intervalo, né? Que apesar de ter evoluído muito, já ainda é muito embrionário. Então acho que tem muito espaço ainda pra crescer. Acho que tem muito espaço pra profissionalizar. Acho que isso, voltando àquela sua pergunta do que emperra, acho que muitas vezes profissionalização do mercado e do cenário como um todo. É aquilo que a gente tava falando até em off, né? Como é que é? Tem muito cara que é fã. Isso. E falta aquele cara que, tipo assim, entra um pouco com a cabeça fria, assim. Cara, Sim. É um negócio, eu preciso entender o que entra, o que sai, o que eu vou fazer com isso. É mais ou menos. Me falta, né? Falta, mas eu acho que também é natural, Pedro. Eu acho que... Rola uma euforia.
coletiva, você né? pensar que há 4 anos atrás, tá 2019, né? 5 anos atrás, a gente literalmente estava competindo pra ganhar um mouse. Então, sabe, uma coisa assim que... Você via 2, 3 jogos traduzidos, hoje em dia até o Death Stranding vai chegar em português. Então, tipo, é uma coisa muito nova. E às vezes pro pessoal que já tá inserido, às vezes, em outros mercados, seja publicitário, seja o que for, é um passo assim, um pouco, né? Mais delicado. Mas enfim. E sobre a PEN, acho que tomando isso como paralelo, a gente, obviamente, principalmente no LoL, a gente sente que a gente tá devendo muito. Vão ter passos aí muito importantes nos próximos meses, assim, tem coisas muito bacanas por vir. Afinal, a PEN vai fazer 10 anos ano que vem, né? Então... Teremos festinha? Alguma coisa com certeza. Então tem bastante coisa legal, nada que eu posso realmente abrir até pra não estragar a surpresa, mas tem que ter, né? Sempre tem que ter. E ainda mais, a gente tá num momento muito interessante, né? Apesar de, por exemplo, a gente ter tido o insucesso do LoL, a gente ter conseguido classificar pro playoff, acho que a PEN como um todo vem num momento muito interessante. A gente tá conseguindo se reorganizar internamente, passar por esse processo de profissionalização é sempre dolorido, não tem como. Machuca, dói, tem que rasgar em alguns lugares, tem que ferir em outros para poder, né, evoluir. E tem também uma coisa, não sei se você concorda comigo, desculpa te interromper, mas é um complemento pra tua resposta também. Eu tenho os dois olhares, né? Eu cubro um pouco esportes, a gente dá algumas matérias lá no Drops de jogos, mas eu também tenho um olhar um pouco, por conta de nunca ter tentado ser pro player, um olhar um pouco até distanciado. E o que eu vejo às vezes é que, assim, cada vez mais os eventos de esportes estão cheios e até pro cara leigo é um negócio assim... O cara vai numa BGS da vida. O que ele vai ver de esportes? A loja de vocês. A loja do NTZ. E sabe lá por cima que o Flamengo tem um time agora de esportes. Sim. Que o Santos também teve investimento. Sim. Que a CNB passou pela mão do Ronaldo. Ou seja, é um negócio que o nome de vocês tá lá. Sim. Tipo, por mais que... não teve o resultado desejado naquele campeonato. Mas o nome de vocês é referência. Acho que... Entendeu? É diferente de um time que tá entrando agora. Com certeza. Aí o desafio, a corrida é maior. Sem sombra de dúvida, mas ao mesmo tempo também nossa responsabilidade é muito maior, né? Sem dúvida. Tipo, qualquer coisa, mas a pena, né? Exato. Então, tipo assim, ser o maior clube da América Latina é incrível, mas também traz junto muita responsabilidade. A gente precisa estar muito atento a isso. No sentido, não só no sentido de como a gente se comporta perante a comunidade, mas como a gente se comporta perante até o mercado, né? No sentido de posicionamento, por exemplo. É muito importante a gente fizer uma parceria com a Coca. É muito importante que essa parceria seja um benchmark muito positivo pra Coca. Sem dúvida. Você entende o que eu quero dizer? Pra, tipo, a Coca não pegar e falar, putz, esportes ainda não tá no momento que a gente gostaria que tivesse, no sentido, sabe? Você entende o que eu quero dizer? Então... Esse é o nosso maior desafio. Criar a reputação, né? É uma coisa que a gente veio ao longo dos anos, que a gente trabalhou pra caramba pra conseguir construir isso e criar isso. E ser, de fato, essa referência. Nos dá muito orgulho, obviamente. E, cara, só nos pressiona mais ainda pra poder trabalhar cada vez melhor, entregar mais. E é isso, basicamente. Muito interessante. Agora pergunta, bate bola rapidão. Tá. Você falou lá vem as coisas... Você falou de Warcraft 1. Que jogos, assim, você destacaria que chamam tua atenção? A minha atenção? Na história ou agora mesmo? Mas na minha história ou da PEN? Na sua história. Na minha história, acho que Warcraft, com certeza. A série como um todo. Como um todo. Menos WoW. WoW eu não acabei... Eu também não embarquei nessa. Eu não sei se você teve essa coisa. Eu tinha amigos... primeiro eu joguei muito Pokémon, eu cheguei a ter uma save de 700 horas. Cara. Eu era um retardado. Só que aí os meus amigos de Pokémon foram pra Ragnarok. E aí depois eles foram... É tipo drogas, tá ligado? Aí depois eles foram pra World of Warcraft. E eles ficaram lá e, tipo, curtiram o negócio pra caramba. Eu joguei até o 3 e aí, tipo... Mas o que é isso? E, tipo, eu não... Pra mim, não é... Eu gostava muito de fazer as campanhas. Jogava online pra caramba, né? Também depois Dota 1, TD, também jogava muito. Mas eu parei meio que ali no Warcraft, não fui pro WoW. Acho que nem o Frozen Throne eu jogava, acho que mais por causa de Dota.
eu não me engano. Mas enfim. Resident Evil, acho que também é um jogo bem importante. O Munique tem o maior site de fansite de Eu Resident. sei. Você acompanha? Eu li na pauta. 500 mil curtidas no Pois Face. Pois é, acho que é um jogo importante pra todo mundo, né? Todo mundo foi afetado. Pelo menos a minha geração. Quantos anos você tem? 30. 30. Eu também. 31. Tá, você nasceu em 88, eu nasci em 89. Eu nasci em 88. Então a gente... Eu tenho 31, então. Você vai... Ou vai fazer 31, não sei. Não, já fiz. Já fez, então tem 31. Tô triste, mas enfim. Aquele negócio, né? Vai chegando nos 40. Chato. Acho que LoL é um marco na minha vida, sem dúvida. Quando eu entrei na PEN em 2014, 2015... Você passou a jogar com frequência? Muita. Que legal. Muita. LoL não me pegou. Teve um período que foi um problema na minha vida. Ah, é? Foi. Terminei namoro por conta de LoL, porque queria jogar LoL. Tipo, chegava em casa, só queria jogar e tal. Enfim. Acontece. Cara, acho que jogos de treinador de futebol. Tipo, qual que é aquele nome? Championship Manager, Football Manager, esses jogos. Foram muito relevantes. Elefute, lembra? Também. Puta, passava a madrugada jogando Elefute. CS acho que foi bem importante no boom das Lan Houses. Foi. Acho que foi um... Eu ia na Monkey também. Exato. Acho que foi um marco importante. Acho que, cara, meio que por aí. Que legal. Dota acho que foi importante. Acho que todos, na verdade, assim, né? Jogos que passaram na tua mão e... Eu gostava muito de jogos point and click. Tipo Monkey Island. Puta que Full Throttle? Fantástico. Maravilhoso. Acho que esses são os jogos talvez que mais me marcaram, provavelmente. E que faz falta, né? Engraçado, faz né? falta. Mas então, sabe o que é engraçado, Pedro? Eu fui jogar outro dia, eles fizeram não sei se você lembra de uma série, acho que era da Sierra. Eu recomendo muito, tava em promoção na PS Plus, eu peguei o Detroit da Crunchy Dream, tá muito bom. É bom? É bom. É melhor do que o Heavy Rain e os outros que eles fizeram. Eu não conheço essa série. São 3 androids, totalmente interativas as opções que você faz. É o Detroit Become Human? Isso. Não, meu Deus, como assim? Tem um novo? Não, é esse. Esse mesmo. Esse jogo é uma coisa... desculpa. Você jogou? Esqueci de mencionar esse. Joguei... Uma coisa... Nunca joguei água igual, foi uma coisa assim maravilhosa. Preciso acertar o final, inclusive, dos personagens, que eu fiquei revoltado depois do também. final. O meu final foi muito ruim. A produção também. Qual que você ferrou mais, o Connor? Eu matei todo mundo. A primeira vez que eu joguei, eu ferrei com o Connor. Mas ele tem cara que merece ser ferrado também, né? Não merece. Tenta salvar. Não merece, a cara dele. Mas eu gosto do Marcos. Eu salvei a Kara. A Kara é a mãe. É a mãe. E a criança? Você matou a mãe? Eu salvei a única que eu consegui salvar foi a filha. Morreu todo mundo. Fogo. O meu foi péssimo, Daí, infelizmente, chegando no final do programa, você tá super convidado pra vir de novo. Poxa, com certeza, eu que agradeço o convite, cara. Estamos sempre aí, quando vocês quiserem. Fechou, então, meu querido. A gente vai rodar agora a trilha do Nioh. Deixa eu só ver aqui qual é a música certinha pra finalizar aqui. The Way of Warrior, o jogo que a Monique não consegue terminar. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Até semana que vem. Tchau.